E agora, olhe só, a nossa próxima convidada é artista da cabeça aos pés. Escreve poesia, como atriz já fez teatro, cinema, televisão. Como modelo foram várias as capas de revistas nacionais e internacionais e agora afirma-se na música. Para perceber como é que tanta arte se expressa numa única pessoa, teremos que perguntar à própria, é ou não é? Quem é? É Sónia Balacó. Venha daí, minha querida. Prazer imenso. Prazer. Muito bem, minha querida. Que bom tê-la aqui. Obrigada. Bonita, elegante, poesia, canto, sei lá, meu Deus. É tudo e tudo. Tentamos. É moda, é representação de onde a conhecemos e agora a música. Sim. Então vamos já saber como é que é esse projeto musical que tem agora. Então, chama-se Queen of Gaia, é um alter ego, não é o meu nome, porque é uma personagem e porque claramente eu não podia, como Sónia Balacó, cantar as coisas que ela canta. Eu sempre, desde a adolescência, que ando sempre com uma guitarra atrás e improviso com guitarra. Fazia parte do meu processo criativo como uma escrita, mas nunca foi algo que eu pensasse dar expressão pública. Nunca me tinha ocorrido, nunca na vida. E em 2015 começaram a surgir-me estas canções, que claramente não eram o meu nome, e o projeto reclamou-se o nome Queen of Gaia e eu percebi, ok, eu acabei de receber isto porque eu acredito que o artista não inventa nada. Eu acredito que o artista está mais ligado ao plano das ideias e tem uma antena parabólica que capta e traduz para este plano as ideias. Então eu percebi, ok, eu recebi este projeto e eu vou ter que ir materializar isto, mas eu não sei como fazer isto. Então foram vários anos, desde 2015, a tentar ver por onde é que seria, como é que faria a coisa materializar-se e finalmente agora está a acontecer. E como é que surgiu este alter ego? Em que momento? Em que fase da tua vida? Não, foi 2015. Foi 2015? Sim. Mas de que forma é que surgiu? Estavas a compor? Estava a improvisar, a tocar. Uma coisa que eu sempre fiz, que foi tocar e saem canções e de repente as canções que estavam a sair não era eu a dizer, a falar das minhas coisas, era esta personagem, que é uma personagem que supostamente não, é uma personagem que não é do planeta Terra, e que vem ao planeta... Portanto, ela é Gaia. É Queen of Gaia, sim. Não é? E ela vem com esta missão de inspirar os humanos a construírem um mundo de paz e amor. E a canção que te sai, portanto, a canção que te sai nesse momento é uma canção de paz e de amor, que fala de quê? Esta canção em específico, saíram muitas, esta em específico... Esta em particular. Fala da dificuldade que é cumprirmos a nossa missão, mas de que temos que atravessar os tempos difíceis para a conseguir materializar. Portanto, é o processo dela de perceber que tem uma missão a cumprir, a dificuldade que é estar neste planeta e ser humano, mas que a cumprirá. A promessa que ela faz é de que a cumprirá. Trará água. Muito bem, trará água. E a água, no teu entender, para a humanidade, representa o quê? Representa a limpeza e a sabedoria divina. Muito bem. Gostaríamos, portanto, já estamos a ouvir esta canção que estamos a ouvir, muito bonita, uma melodia muito bonita. Obrigada. A importância da palavra, a força da palavra, tu escolheste cada palavra porque sabes que cantar é dar força e repetir também as palavras é dar força a essa palavra. Claramente. E acho que ao longo da história nós, se calhar com menos consciência disso, demos força a repetir palavras que estão a criar uma realidade e a nossa realidade energética, não é? Nos estão a tornar mais densos e eu acho que a arte tem a capacidade de criar o real, por isso eu quero arte que cria um real luminoso, que liberta da densidade. O que tu estás a dizer, pronto, o que estás a dizer é aquilo que nós repetimos muito aqui, é que nós criamos realmente através da palavra. E que as pessoas, ao repetirem aquelas palavras do género eu não tenho sorte, as coisas não correm bem, claro. Que elas é isso atraem. Que passa a ser. Eu estou sempre a dizer isso aos meus amigos, quando dizem porque eu sou assim. Sempre que dizes que és assim, passas a ser assim, não diz como queres ser e não como achas que corre mal. Sim. Porque as pessoas não têm consciência do eu sou. Não é? Sim. Quando dizes eu sou, tu és perfeita, simplesmente.
tu és. Claro. E acho que esta dimensão que tu queres que a pessoa compreenda lá do outro lado que ela é. Sim, mas ela é o se calhar, ser. Sim, mas eu acho que com Queen of Gaia o projeto não é tanto no sentido de tornar isso consciente, é mais eu sabendo isso, lançar estas bombas de luz. Muito bem, sim, minha querida. Muito bem. E neste videoclipe foste também a realizadora? Sim. Era uma vontade grande que tinhas? Sim, eu co-realizei, não realizei sozinha, realizei com uma amiga minha. É uma coisa que eu quero fazer há muito tempo. Muito antes de querer fazer música, eu sempre nos sets, quando estava a filmar, mas agora não tenho uma cena, eu ia para a regi, para trás do realizador, ver como é que eles estavam a fazer, porque é uma grande paixão minha, o cinema também, a ficção, do ponto de vista de quem conta histórias, não só como atriz, e então quando surgiu isto e percebi que ia poder fazer o videoclipe, foi muito claro que eu ia ter que realizar, e a história é minha, não é? É uma coisa muito pessoal, fazia todo o sentido contá-la como eu queria contar, e foi uma experiência linda demais. Estou muito feliz pela experiência da realização, foi mesmo muito bonito, correu maravilhosamente, e eu trabalho há 20 anos como atriz, e tenho muita experiência no set de saber quando as coisas correm bem, quando correm mal, e o que é que corre mal, o que é que pode correr mal numa equipa, e perceber que eu consegui que toda a gente que estava ali tivesse a contribuir para o projeto. Para a minha ideia foi muito bonito, estou muito grata por isso. E o que tu quiseste transmitir com esta ideia, portanto, com este videoclipe, exatamente o quê? É a história dela, isto é o princípio da história de Queen of Gaia, portanto, o que nós vemos neste vídeo é a chegada dela ao planeta e a descoberta do corpo humano, porque ela vem e vive dentro de um corpo humano, mas ela não é deste planeta, então está a descobrir como é que é movimentar-se, como é que é conduzir este veículo neste planeta e nesta dimensão. E nesta vertente musical, que ideia é que tu tens? O que é que tu já traçaste para o teu futuro? Bom, agora, com muita calma, o que eu quero fazer no futuro imediato é lançar mais singles, todos com vídeo, porque é uma história que se conta também visualmente. E deixar a coisa acontecer sem pressão para o projeto, deixá-lo acontecer como ele tem que acontecer. Naturalmente, como as coisas são para ti, não é que as coisas acontecem de uma forma muito natural? Sim, sim. E como é que, vamos recuar aqui um bocadinho também na tua história, as pessoas conhecem-te da moda, da representação, queria que recuasse um bocadinho até ao primeiro tempo da tua vida em que começaste a fazer teatro. Ok, tinha 12 anos. E eu comecei a dizer que queria ser atriz por volta dos 12 anos e insisti muito com os meus pais para me deixarem ir para um grupo de teatro, que era o único grupo de teatro que havia em Peniche, que pertencia ao Instituto Português da Juventude, mas era um grupo de teatro de adultos e era à noite. Então, sim, foi uma batalha conseguir que eles me deixassem, finalmente deixaram e eu fiquei muito feliz. E foi assim a primeira experiência com o palco, com a representação, e que de alguma maneira me preparou para depois, 3 anos depois, quando eu fiz o casting para os jornalistas, que me preparou um bocadinho para essa experiência, não é? Óbvio que a experiência da televisão é completamente diferente, mas sinto que foi muito importante ter tido a sorte dos meus pais me terem deixado, principalmente, ir para o grupo de teatro. E a moda surge nessa altura? A moda surgiu com 14 anos, um ano antes dos jornalistas, porque havia um concurso de modelos que se chamava Supermodel of the World e que estava a ter, toda a gente falava nisso, porque a Diana Pereira tinha ganho, em 97 a Diana Pereira ganhou o Internacional, o concurso a nível mundial. Quando ela ganhou, isso ganhou uma dimensão tremenda no país. E as pessoas à minha volta começaram a dizer: mas tu é que devias ser modelo, e eu achei aquilo estranhíssimo, porque nunca na vida, a primeira moda não era um grande interesse meu, nem nada que se parecesse, eu queria ser atriz, e porque não me via com características, porque nós pensamos, os modelos são bonitos, têm estas características, e eu não me sentia assim, não me sentia bonita, e as pessoas à minha volta começaram, os meus amigos, a dizer: porque é que não concorres? E foi a minha mãe, no final, que me perguntou: mas era uma coisa que tu gostavas? E decidimos mandar umas fotos para ver o que é que acontecia e pronto, fiquei no concurso. Não ganhei o concurso, mas fiz logo a moda Lisboa a seguir, comecei logo a fotografar para as revistas de moda e comecei a trabalhar como modelo logo.
Trabalhaste como modelo, como atriz. Sim. E, a dada altura, escolhes ir para Londres. Porquê é que decides isso? Sim. Na altura, várias pessoas acharam, a minha família principalmente achou que era um disparate, porque eu estava a ter imenso trabalho cá e pensaram que eu ia deitar fora o que estava aqui a fazer para ir viver uma aventura. Mas eu sempre alimentei a ideia de que ia morar fora do país e tinha muita vontade de viver essa aventura e tinha um sonho tremendo de trabalhar fora também, portanto queria ir ter essa experiência e testar-me, ver se conseguia ou não fazê-lo. E é um crescimento para ti, com certeza que foi um crescimento. Foi E incrível. como é que se processou? Então eu vivi 5 anos em Londres, fui em 2008 e voltei, fui no início de 2008 e voltei no final de 2012 e foi um processo, eu fui para Londres sem conhecer, eu não conhecia praticamente ninguém, não conhecia ninguém no meio, portanto foi uma aprendizagem que não foi imediata, porque eu aqui comecei a trabalhar, entrei no concurso, comecei a trabalhar, tive a gente e as coisas desenrolaram-se, não é? E lá senti que tive que ir aprender como é que se faz para conseguir ter uma agência, para depois conseguir ter castings, para depois conseguir ter trabalho. Levaste muitos nãos no caminho? Muitos, sim, mas isso eu estou habituada desde miúda porque o trabalho, desde os 14 anos comecei a trabalhar como manequim, depois aos 15 como atriz. E sempre que se vai a um casting é 50-50% de hipóteses de levar um sim ou um não, não é? E há muitas coisas que não são para nós, por isso simplesmente não fazem sentido ou porque querem uma pessoa diferente. Então, aprender a lidar com a rejeição foi uma coisa que eu fiz desde muito, muito cedo. Muito bem. E depois foste regressando a Portugal e aos poucos e poucos foste ficando novamente, não é? Sim, depois comecei a ter muita... Então, em Londres eu trabalhei como atriz, fiz várias coisas ótimas, fiquei muito satisfeita. E eu achava que ia ficar em Londres. Eu moro aqui, vou a Portugal trabalhar, mas está tudo bem. Depois comecei a perceber, já estou em Portugal, comecei a perceber que estava a voltar aos bocadinhos. De repente, sim. Já não vou a Londres há 3 meses, o que é que está aqui a acontecer? E pronto, depois aceitei que estava a morar em Portugal, fui buscar as minhas coisas a Londres e inverti as coisas, ou seja, passei a ir a Londres quando era preciso, em vez de estar em Londres, porque eu estava a ter muito mais trabalho cá do que em Londres, e estar em Londres à espera e estar a ter coisas aqui faz mais sentido ir lá quando há coisas e estar aqui a trabalhar sempre, não é? Muito bem. E em que altura é que surge na tua vida um blog onde tu escreves... E a poesia, isso tudo, como é que surge? Então, o blog surgiu em 2006, na altura em que a blogosfera era muito diferente do que é hoje em dia. E era um blog pessoal, mas com um forte pendor literário. E foi um sítio onde eu comecei a publicar textos meus pela primeira vez, porque eu escrevo desde a infância. E depois, por volta de 2011, 12, comecei a sentir-me demasiado observada no blog, porque senti que já não tinha espaço para ser livre criativamente, porque senti que tinha muitos olhos no blog, o que deveria ser uma coisa boa, mas que a mim me assustou. Pensei, espera, isto era um sítio de liberdade criativa e eu agora tenho medo de postar porque não sei que pessoas é que estão a ver. Então deixei de publicar mais ou menos a partir de 2013, o que não foi necessariamente mau, porque eu sinto que se calhar ter parado de escrever no blog fez com que eu quis ter necessidade de fazer o livro, porque deixa as coisas, a água deixa de correr para um lado e ela vai ter que ir para outro sítio, e para mim foi importante. É importante, eu acho que a internet é ótima, mas esta coisa da imediatez é muito fátua. Eu acho que é importante pensarmos no que é que vai durar, o que é que estamos a construir de facto, e estas são as coisas que duram, não é? As coisas que vão ficar são importantes, eu sinto. Como é que a poesia se começou a sentir na tua vida? Nós temos aqui um livro. Como é que se começou a sentir? A poesia começou quando eu aprendi a escrever, logo na infância, não sei, por volta dos 6, 7 anos. E eu sinto que a poesia de alguma maneira me salvou. Foi um sítio sempre de introspeção, encontro e de um sítio onde eu vou para obter alguma clareza sobre mim, sobre a maneira como estou no mundo e o que me está a acontecer. E também muito catártico, não é? Um sítio na adolescência de escrever coisas muito dark e tristes, mas foi um bocadinho, é a minha arma para a vida, a arte.
É a minha arma para a vida. Tu escreves muito em inglês, não é? Porque vivi em Londres, então metade do livro, metade se calhar, um terço do livro está em inglês. Está em inglês e o resto em português. Mas tu tens aqui uma parte, portanto, que diz: eu, o verbo, eu, tu, eu, ele, eu, nós, eu, mais eu, vós, tu, mais tu, eles, ele, mais ele. Tens muita consciência do ser. É isso que tu passas de uma maneira brilhante, eu acho. Obrigada. Eu estou aqui contigo, é isso que eu estou a sentir. Que lindo, isso é um ótimo elogio, muito obrigada. Obrigada, minha querida, muito obrigada. E é nestas diferentes formas de expressar, de arte, que tu acabas por te encontrar. Portanto, tu és uma pessoa multifacetada, não é? Sim. E que aceitas essa corrente de ideias, de sentimentos, de estar, e consegues transmiti-lo às pessoas de uma maneira extraordinária. Extraordinária, simplesmente. Obrigada. Acho que tenho que... durante imenso tempo, eu sinto que os 20 foram a idade de querer fazer, mas não conseguir, estar a experimentar em todas as direções, e que agora nos 30 consigo direcionar melhor e concluir os projetos. Mas no fundo, eu acho que o que é importante é não nos falharmos, não é? Eu quero cumprir-me. Então, por mais difícil que seja, por mais inesperado, eu tenho que ouvir a voz interna e ir para onde ela me está a dizer, mesmo que seja, então vai lá fazer música, sendo que foi uma coisa que eu nunca pensei fazer na vida. E eu acho que em Portugal as pessoas não estão muito habituadas a que nós façamos muitas coisas, ou várias coisas. Pensa-se muito que estás numa caixa, ficas nessa caixa, a seguir queres outra coisa, então estás a deixar esta e vais para outra. E o meu esforço nos últimos anos, a partir do momento em que saiu o livro, é explicar às pessoas que eu não estou a deixar de fazer nada. Eu faço várias coisas, como vários artistas fizeram ao longo da história da humanidade, mas que sinto que é uma coisa que ainda sofre alguma resistência. Sim, mas isso é natural, isso é mesmo. Em Portugal é assim. Se bem que há países em que assim não é. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós aceitamos perfeitamente que as pessoas façam diversas coisas. Ou no Brasil. Ou no Brasil também. As pessoas ninguém faz nada ao mesmo tempo. Na verdade, nós fazemos uma coisa de cada vez, não é? Portanto, estamos ali por inteiro e é assim que deve ser. Mas pronto, devagarinho nós chegamos lá, nós somos um país maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, a cabecinha vai abrindo. Sim. Minha querida, e agora, assim, como tu te dedicas à música neste momento, também te dedicas à representação. O que é que fizeste recentemente? Alguma série? Como atriz, entrei no Variações, que é o filme, é o biopic sobre a vida do António Variações, realizado por João Maia, que estreia este verão. Temos todos que ver esse filme. Temos mesmo, sim, eu adoro o António Variações, portanto, estou muito feliz por ter entrado nesse projeto. Perdão. Vou agora filmar a nova película do Mário Barroso e estarei também a fazer 2 curtas, uma da Samuel Lamas, outra do Mário Cordeiro. Portanto, estou com alguns projetos a acontecer e muito feliz pelos que estão a ver. Muito bem. E agora, para terminarmos a nossa agradável conversa, vou-te perguntar, onde encontras o teu ponto de equilíbrio? Então, o meu ponto de equilíbrio está na natureza. É no contacto com a natureza que ele vem mais ao de cima. Também consigo chegar lá fazendo yoga e meditando um pouco, mas o contacto com a natureza para mim é primordial. Respondi à sua pergunta. Claro que sim, que respondeste a tua verdade, à tua maneira. Muito obrigada, Sónia, foi tão bom estar aqui contigo. Eu. É tão bom conhecer pessoas assim boas, lindas, maravilhosas. Muito obrigada. Muito obrigada, desejo-te as maiores felicidades, porque tu mereces e sabes disso. Muito sucesso para os diferentes projetos que tu tens. Vai em frente, és uma guerreira. Obrigadíssima. Minha querida, muito obrigada. Prazer.